possível ouvir gargalhadas, até latidos. Peter pega o microfone e se dirige ao público. Diz que teve uma visão de Deus e que Deus estava de gravata. On the tie had a wolf howling at the moon. And the Lord said to me, "Will you howl for me?" I said, "Don't ask me to do that, Lord." He said, "If I ask you, will you do it?" He said, "If I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there?" So Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 10, que diz: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Esse homem estava possesso, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou a Jesus. Glória a Deus. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, disse o demônio. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E vou ler mais um pouquinho. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, alguns textos que eu já coloquei aqui, não vou esperar os irmãos buscar, mas os irmãos, quando eu for lendo, os irmãos fiquem atentos, porque senão o tempo vai ser muito longo. Nós temos muita coisa que falar. Este homem, ele estava possesso de uma legião de demônios. Jesus, quando chegou naquela província dos Gadarenos, lugar chamado Gadara, segundo a palavra, o demônio saiu dos sepulcros e veio direto adorar o Senhor, o que muitas pessoas não fazem. A Bíblia diz no livro de Tiago que os demônios creem e estremecem, eles só não obedecem, porque esses demônios, eles estão a favor, a serviço de Satanás. Em outra escritura no livro de Lucas, eles rogaram ao Senhor que o Senhor não os mandasse para o abismo. Observaram uma coisa? Porque vieste nos atormentar antes do tempo. Para os demônios, súdito de Satanás, é um tormento não fazer a vontade de Satanás. Se eles voltassem para o abismo com o trabalho mal feito, eles eram punidos lá. Eles são punidos lá. No inferno tem gente encarcerada e tem demônios encarcerados. Vocês não sabem disso? Pedro fala sobre isso. Anjos que na verdade são demônios.
São anjos que não sei por que estão encarcerados. João, no livro do Apocalipse, ele viu uma nuvem de gafanhoto vindo do abismo. São demônios que serão soltos na grande tribulação, que ainda não estão na terra. Há 4 demônios grandes, poderosos, que também estão presos. Desde que caíram do céu, eles estão presos. Eles vão sair de lá com uma fúria gigantesca para arrasar a terra. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que eles estão preparados para ano, para mês, dia e hora, para serem soltos. Aleluia. Se vocês pensam que vocês estão sozinhos andando para baixo e para cima, vocês estão enganados. Nós vivemos num mundo repleto dos espíritos imundos, mas os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, para os guardar e para os livrar. Mas é importante analisar o que está escrito no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem teme a Deus. Quem não teme, não tem o anjo do Senhor ao seu redor. Precisamos estudar e ler e prestar atenção naquilo que lemos. O anjo do Senhor só acampa ao redor de quem teme ao Senhor. Eles adoraram ao Senhor e disseram: Filho do Deus Altíssimo. Disseram os demônios do homem: Filho do Deus Altíssimo. E Jesus dizia para eles: sai deles. E eles pediram para que não tirassem eles fora daquela província. Vocês sabem que os demônios, para trabalhar, eles precisam de um corpo. Eles precisam de um corpo, precisam de uma mente. Existem pessoas que são usadas pelo diabo durante o dia, durante a semana, porque são instrumentos do diabo. Os demônios precisam de mente vazia, mente perturbadas. Uma pessoa drogada, uma pessoa viciada, uma pessoa preocupada, uma pessoa cansada, uma pessoa nervosa, são pessoas aptas, preparadas para o uso de Satanás. Já o Espírito Santo, ele opera onde há a mansidão, aonde há fé, aonde há calma, aonde há esperança. O Espírito Santo não opera aonde há inquietação. Por isso que a ansiedade não é do Espírito, é uma obra da carne em que Satanás opera. Os demônios, não precisamos citar nomes de demônios, são milhões, milhares. Existem levas de demônio que trabalham com viciados, que trabalham com prostituição, adultério, que trabalham na sociedade, na mídia. Existem demônios que trabalham nos vícios diversos. Existem demônios que trabalham na feitiçaria. E existem demônios que trabalham dentro das igrejas. Os piores são estes. Esses aprenderam a dilubriar os crentes e homens que levantam uma igreja dizendo ser pastores. Demônios que falam língua estranha dentro das igrejas, fazem prodígios, profetizam a vida da pessoa, mas é a igreja onde não tem a palavra de Deus. Presta bem atenção. Igreja onde não tem o estudo, não tem o ensino da palavra. Porque onde não tem o ensino da palavra, fica fácil dos demônios enganarem tanto a liderança como os evangélicos. Um americano estava de passeio lá na terra do irmão Mariano. Mariano me contou isso, né, Mariano? E ele estava aguardando o seu intérprete, um irmão também em Cristo. Não sei se é para visitar alguma igreja ou para ir a algum lugar. Demorando então o irmão, ele viu uma igreja e entrou na igreja e ficou sentado lá no canto, no finalzinho. E ele viu que o culto era dirigido por uma mulher. O culto todo, a mulher na frente. Você sabe que biblicamente não tem mulher pastora, diaconisa. Isso aí é antibíblico, não tem base nas escrituras sagradas. É coisa que a modernidade criou e empurrou por meio do evangelho. Vocês sabem disso, que biblicamente não tem. O primeiro tabernáculo feito por Moisés, segundo o que Deus mostrou no templo, no monte, Deus ali quando Moisés fez o tabernáculo, mandou construir Arão como sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdote. Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão, não teve cargo nenhum. Ela era profetisa, mas não tinha cargo nenhum ali de administração. Quando Salomão também fez o templo,
também não existe registro de nenhuma mulher na administração. Pelo contrário, as mulheres dos levitas trabalhavam na parte da música, assim mesmo sujeito aos varões. E as mulheres de outras tribos judias, elas tinham o átrio, um pátio no templo, onde elas ficavam, não ficavam junto com os homens. Tinham o átrio dos varões e tinha o átrio das nações, dos gentios. Então esse irmão, assistindo o culto, e a irmã orando por um, falando, orando, algo o incomodou, e o Espírito de Deus encheu-se no seu coração, encheu ele de força e de poder, e levantou, e ele foi lá, disse que ele falou em português para aquela mulher: demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. A mulher caiu no chão endemoniada. Segundo o que o irmão contou, 13 anos aquela mulher estava na frente da obra. 13 anos Satanás ali, trabalhando. Os irmãos não têm ideia de como os demônios invadiram as igrejas. Prepararam líderes satanistas para estar dentro das igrejas. Igreja Batista, Igreja Assembleia, qualquer igreja. Nós temos livros e relatos de pessoas que se converteram depois, que eram satanistas, que foram preparados pela religião dos satanistas lá nos Estados Unidos, que é bem reconhecida e registrada. Igreja de Satanás, para vocês que não conhecem, existe. Eles preparam pessoas, homens e mulheres, para entrar dentro das religiões, para enganar as pessoas com a Bíblia. E vem as varoas de cabelo comprido, sem bijuteria, bem convertida, os homens de terno e gravata, dando a paz do Senhor, muito caridosos, para corromper. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias apareceriam falsos mestres e falsos doutores, que se possível forem enganariam até os escolhidos. Nós sabemos que o mundo está cheio de deuses. Por exemplo, na Índia, não é? A religião da Índia promove um monte de homens chamados gurus. Esses homens são os deuses daqueles povos. Cada tribo, cada grupo de pessoas adora um homem daquele, e eles dizem e ensinam para as pessoas que eles são deuses aqui na terra. As pessoas fazem tudo por eles, dão até a casa tudo que tem. Esse é o espírito que opera lá, e esse espírito está operando em muitas lideranças, a ponto das pessoas idolatrarem os pastores. Em anos atrás eu conheci pessoas que guardavam a foto do pastor missionário da sua igreja na Bíblia. Isso é idolatria. Nós, na verdade, temos observado que os demônios têm tido uma oportunidade muito grande por falta de conhecimento. Disse Deus lá no profeta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, fica muito fácil do inimigo enganar as pessoas. Fica fácil do inimigo criar uma falsa ilusão, dizer que é o Espírito Santo que está operando no seio da igreja, e as pessoas estão sem discernimento, não conseguem distinguir. Eles são perigosos, eles não têm pena de ninguém, não têm pena de velho, nem de criança, nem de neném que mama, nem de donzela. Eles só fazem o mal. E Jesus veio para libertar nós das mãos do inimigo, com a palavra, com o evangelho, com a salvação da vida eterna. Porque nós, na verdade, sabemos que quando estávamos lá fora no mundo, fazíamos a vontade do outro senhor, que é o inimigo de nossas almas. Quando nós cremos na palavra e passamos a servir a Deus, nós passamos a desfazer daquelas atitudes e obras lá de fora. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmão, um homem que estava dominado. Este homem, não sabemos se este homem deu lugar aos demônios ainda depois, não sei, de sua idade avançada ou quando jovem. A Bíblia não relata. Há casos em que as pessoas são tomadas pelos demônios quando as pessoas dão o lugar aos espíritos das trevas. E a pessoa que convive com os demônios, conversa umas com as outras e não percebe que estão possessas. Quando alguém ora por ela, os demônios que estão nela não resistem à oração, não resistem ao poder, e eles começam a retorcer dentro da pessoa. Mas é o momento em que ele vai sair da pessoa. Quando muitas vezes nós oramos, os demônios, eles estremecem por causa do poder. Porém, é claro, o cristão, para lidar com essas coisas pesadas,
tem que ter uma vida santa, não pode andar de brincadeira, com chocarrice, com meninice, com piadas. O cristão não pode, o cristão que vai lidar, que Deus separa para lidar com essas coisas, não pode ter uma vida de qualquer maneira, porque eles conhecem vocês, eles conhecem o que você faz na sua casa, no seu trabalho, na rua, eles conhecem o que você faz. Não vai colocar a mão sobre o demônio, porque houve um caso de um pastor que foi colocar a mão no demônio e o demônio passou para ele, por causa do pecado. Houve casos das pessoas expulsar o demônio começar a jogar no rosto da pessoa os pecados que a pessoa estava fazendo escondido. Mas Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, em meu nome expulsarão os demônios, se beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum se fará, pisarão as serpentes. Mas, irmãos, verdadeiramente, quando Jesus apareceu, parecia uma nova doutrina. Alguém perguntou e disse: mas que doutrina é esta? Esse homem tem poder de expulsar um demônio. Esse gadareno, ele vivia muito tempo nos sepulcros, as pessoas colocavam grilhões sobre ele, ferro, e ele arrebentava tudo, porque era uma legião, irmãos. Os demônios, eles têm poder, eles são fortes. Agora, nós somos chamados para pregar o Evangelho e para repreender. Eles colocam nas pessoas dúvidas, desejo sexual, eles colocam doenças malignas, eles mexem nas doenças que já existem nas pessoas. Os demônios põem divisões dentro dos lares. Os demônios estão na sociedade atraindo as pessoas através de esporte. O esporte, ele causa competição, emulação. Os demônios estão introduzindo até no meio de muitas religiões e igrejas yoga. Você já ouviu falar na yoga? Aquilo que a pessoa fica meditando, aquilo veio justamente da Índia. Os gurus espalharam isso para todo lugar. Isso está entrando na sociedade. Aquilo não é outra coisa senão uma preparação para os demônios tomar a mente das pessoas. Eles fazem tudo para o corpo ficar todo macio, ficar todo leve, para a serpente que gosta de fazer isso, entrar dentro deles. Nós temos observado que muitas pessoas que estudam, que estão atentas a essas coisas, põem estudos na internet, escrevem livros, alertando os evangélicos, alertando as igrejas. Mas o pior deles está dentro do povo evangélico, onde eles estão trabalhando com muita eficácia e poder. Nós vamos chegar lá. Eu vou ler aqui com os irmãos. Olha, Marcos também, eu vou ler, não vou esperar os irmãos. Capítulo 9, versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Mas observe uma coisa: será que oração e jejum, só isso vale? Olha, Jesus não deu aos discípulos uma completa explicação, porque os discípulos ainda não estavam preparados. Porque não adianta orar e jejuar se você não vive o Evangelho. Eu não aceito pessoas ensinarem as pessoas de fora que estão com problema, fazer jejum, fazer voto a Deus para receber bênção. É errado isso. A pessoa tem que fazer um conserto com Deus primeiro. Primeiro a pessoa tem que consertar a vida, consertar tudo que está errado, para depois querer jejuar, depois querer ser santo, para depois querer colocar as mãos nas armas espirituais para brigar com Satanás. E para lutar com o inimigo, você tem que ter uma vida pia aos pés do Senhor, uma vida de santidade, porque eles não se sujeitam a qualquer crente, não, irmãos. Eles não se sujeitam a qualquer crente. Você anda com vaidade, com roupas decotadas, de qualquer maneira, os olhos enfiados na televisão, não terá autoridade contra eles, porque eles são terríveis e conhecem o que você está vendo, até entende o que você está gostando da televisão. Não, vai passar vergonha. Mas aquele que Deus chama para cumprir a palavra e andar segundo a palavra de Deus, irmão, pode ir destemidamente,
para pregar o Evangelho, repreender os demônios e curar os enfermos e fazer o que Deus te ordenar. Aqui mesmo em Barambaia, 3 irmãs, não sei de qual igreja, tiveram a oportunidade de entrar num centro espírita para orar por alguém lá. E no dia que foram, as irmãs foram todas cheias de batom, de brinco, vaidosas mesmo, cheias de vaidade, tanto externa quanto no coração, é claro. Para a infelicidade daquelas irmãs, o pai de santo estava lá e estava endemoniado. Ele chegou e disse: quem vai orar por mim? O demônio falou. Aí uma: eu, você está fazendo a minha vontade. Tudo isso aí que vocês estão usando é meu. Tudo isso é meu. Foi lá dentro, diz aí o testemunho, que ele trouxe uma caixa cheia de esmalte, bijuterias, cordões. Eu sei que muita gente vai me criticar na internet, não tem problema. Nós estamos avançados nesse entendimento, porque Deus já nos revelou que vaidade é coisa de demônio. Vaidade é, na verdade, uma idolatria. E sabe o que aconteceu? As mulheres saíram dali com vergonha, envergonhadas. Ele trouxe e mostrou. Por que o espírito das trevas faz os homens virarem mulher e colocar todas aquelas bijuterias para se sentir uma mulher? É um espírito. Eles dizem que não, mas é um espírito. Deus não fez um homem com esse sentimento? Deus nunca fez. Deus fez homem e mulher. Meio homem, meio mulher. Deus não criou nem esse sentimento. É um sentimento que veio lá da profundeza do inferno, que invadiu o coração de muitas pessoas que precisam ser libertas para entrar no reino do céu, senão não entrarão. Então, irmãos, os discípulos perguntaram ao Senhor, porque eles estavam em determinado lugar. Um homem trouxe um filho, que o demônio, quando entrava nele, ele convulsionava, babava, queria se jogar no fogo, e eles ficaram o tempo todo orando, expulsando, e nada Deus fez. Oração para expulsar demônios. Será que é você ficar aqui de joelho a vida toda com o demoniado aqui? Não, irmão. É você levar uma vida de oração, clamando ao Senhor para Deus libertar as almas, orando para o Senhor repreender os demônios, para que na hora que você for orar, você já esteja com o teu cartucho de oração cheio. Deus já ouviu sua oração, Deus viu o teu interesse, Deus viu como você trabalhou em oração. Agora os demônios vão ter que sujeitar, porque quem faz os demônios se sujeitarem é o poder de Deus em nós. Então eu tenho que me carregar de oração, de jejuar pelos endemoniados, pelos possessos, por aqueles que estão com o espírito das trevas, espírito de prostituição, espírito de não sei de quê. Irmãos, existem muitas pessoas carregadas. Você recebe uma pessoa na sua casa não cristã, fique atento, não fique com gracinha rindo e com mão no ombro, naquela inocência. Você é espiritual, você tem que receber a pessoa educadamente, mas está atento ao espírito que está acompanhando a pessoa, porque às vezes ela sai dali, o espírito fica dentro da tua casa perturbando, porque não houve vigilância na sua vida. Isso já aconteceu comigo. Minha filha Keila, que hoje está com 24, 25 anos, ela era neném, sempre foi calminha, sempre foi delicada. E um dia uma vizinha chegou, não vou dizer o nome da vizinha, e na verdade ela, não sei se ainda era envolvida com espiritismo, essas coisas assim. Chegou em casa para falar sobre a criança, porque meu quintal não tinha muro, e disse: o neném é muito abençoado, bênus a Deus, aquelas histórias de católico, bênus a Deus. E disse assim: ela não chora, ela disse, graças a Deus, dorme em paz, vive em paz. Mas eu queria conversar, conversou, mas eu sempre de olho. Mesmo assim, quando ela acabou de sair, a menina pegou no cabelo, a criança, aquele, pegou no cabelo assim, segurou com uma força violenta e começou a berrar e gritar. Eu entrei e olhei, eu já sabia o que era. Segurei na mãozinha dela, eu meti a mão e repreendi aquele demônio. Ele teve que sair. Em nome de Jesus, ele tem que sair. Ele tem que sair. E ele saiu. E ela tirou a mãozinha e voltou em paz. Mas era o demônio. Isso é uma experiência. A mãe da irmã Claudete, a mãe da Ariane. A irmã Claudete, quando nós estávamos congregando na casa da irmã Miriam, ela chegou para mim e disse assim: irmão Divaldo, eu estou escutando em minha casa
barulho de corrente, passo de gente, porta batendo, janela batendo. Alguém, não foi a irmã Clovelha, alguém disse: tem que orar pela casa. Eu disse: eu não oro por casa, eu não oro por parede. Eu posso ir lá orar pela família. Até onde mesmo eu estava falando isso, na casa do irmão Elias. E acontece que nós orientamos segundo a palavra de Deus. Olha, irmã, vai buscar a Deus para saber o que está acontecendo, porque aonde o Espírito Santo está, os demônios têm que sair. Aonde tem luz, aonde tem o hino cantando, você louvando, adorando o Senhor, você em oração, você em comunhão com o Senhor, as trevas não se dão com a luz, não pode. Aonde Deus está, o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. E ela foi orar e jejuou. Aí Deus mostrou para ela, sabe o que era? Era uma pessoa, uma amizade, uma pessoa espírita que vivia conversando com ela, entrava na casa, no portão, entrava no quintal. E a irmã não se deu conta de que estava assim, tratando de assuntos do dia a dia e não das coisas de Deus. Porque se você tem uma pessoa espírita carregada e você não fala da palavra e começa só assunto do dia a dia, o espírito que está nele vai te perturbar. Foi isso que aconteceu. Aí o que ela fez? Ela cortou aquela amizade, acabou tudo. Não precisou fazer corrente de não sei quantos dias, não precisou de o pastor ir lá para orar para o parede, orar para o teto, orar para um quarto, orar para o outro. Tem que tirar o mal dentro de casa. Se você está vendo vulto dentro da tua casa, alguma coisa estranha, você olhou, se algo passou, tem um demônio. E o demônio está ali porque tem algo ali dentro que pertence a ele. Existem quadros, existe bibelôs, existe um monte de coisa que firmas fazem pactos com os demônios, com os satanistas e feitiçaria para ter venda dos seus produtos, e eles apresentam os seus produtos, fazem feitiçaria e macumbaria. E quando uma pessoa compra um produto desse, leva para dentro de casa, sua casa é amaldiçoada. E a Bíblia diz: não porás maldição dentro da tua tenda, para tu não te enlaçares com ela e não ser maldito com ela. Muitas doenças dentro dos lares, muitas divisões dentro dos lares, muitos problemas dentro dos lares, porque demônios entram dentro dos lares com uma facilidade incrível. Vocês pensam que eu deixo meus filhos, mesmo de 26 anos, 27 anos, 28 anos, fez a Priscila, fazer o que querem na minha casa? Não deixo não, irmãos. Você está com a roupa muito decente, ó, pode trocar isso aí. A cabeça do meu lar sou eu, porque eu sei que os demônios vão entrar por ali. Os demônios entram, irmãos. Se você começar a dar lugar a eles entram. Tem muitas maneiras de você dar lugar ao inimigo. Eles entram através do seu egoísmo, da sua vaidade. Eles começam a entrar na sua alegria, nos bens materiais. Eles entram, colocam do seu lado. Vocês pensam que eu estou falando coisa na minha cabeça? A irmã Fernanda teve uma feiticeira. Sabe o que a feiticeira disse para ela? A meninazinha estava com aqueles prendedores que o pessoal chama de piranha, xuxinha. Sabe o que a feiticeira disse? Não põe isso na cabeça da sua filha não. A feiticeira disse: não põe não. Isso tudo pertence aos demônios. Irmãos que gostam de botar coisa exagerada no cabelo, não sabem nem de onde veio. Os demônios se encrostam ali, como o caso do salto alto, que eu já expliquei para o que é ou para que serve. Eu vou ler alguns textos para os irmãos. Olha, eu tenho paciência que eu quero falar algumas coisas mais. Por favor, tenham paciência, depois vocês vão tomar um refresco abençoado lá atrás, de graça, aqui não rendemos nada. Aleluia. Aí eu vou ler com os irmãos Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Veja bem, estes sinais seguirão aos que creem. Eu creio, e esse sinal tem me seguido. Deus já tem nos usado para repreender muitos espíritos das trevas, espíritos enganadores, e até espírito que vem através de pessoas querer pregar mentira aqui na igreja. O Senhor tem repreendido através da verdade. E o Senhor tem usado a nós, os irmãos, para expulsar os demônios, para repreender os demônios e expulsar os demônios. Uma vez a filha da irmã Hélia, a irmã Hélia está viva, quando o culto de oração era na casa da irmã Hélia, um demônio estava se manifestando lá em uma pessoa na família da irmã Hélia. E me parece que a irmã Hélia teve um sonho que os demônios diziam assim no sonho: não chama ele não, porque a irmã Hélia dizia assim: vou chamar o pastor. E o demônio disse assim: não chama ele.
Aí a irmã Hélia falou assim: eu vou chamar. Aí me contou esse sonho. Um dia eu estava lá na oração, e estava essa pessoa da família da irmã Hélia, estava minha esposa e mais algumas pessoas, quando de repente o demônio pegou a pessoa e jogou no chão. Foi feio. E as irmãs estavam lá orando para repreender, e eu estava de joelho e lembrei do sonho. Falei: opa, é a minha vez agora. Nós levantamos e fomos lá, em nome do Senhor Jesus, demônio, aleluia, sai. E saiu. E o Senhor repreendeu em nome do Senhor Jesus, porque Ele repreende, irmãos. O Senhor já nos usou no meio da rua para repreender demônios, jovem caído no meio do mato, irmãos. Mas nossa vida tem que ser santificada. Você não pode brincar de ser cristão. Você não pode brincar com a palavra, porque eles estão dentro das igrejas enganando as pessoas. Agora eu vou contar para vocês. Estes sinais seguirão aos que creem. Creem no quê? Na palavra. Creem na obediência. Um cristão justo, ele em oração, ele em jejum, é uma ferramenta para Deus usar. Ele pode até não conhecer tanto as Escrituras, mas ele vive uma vida de oração, de jejum e obediência à palavra de Deus. Ele é uma ferramenta ungida para Deus operar. Aleluia. Unção, irmão. Unção é só quem anda na obediência, enfrenta calor, enfrenta frio, enfrenta calúnia, tem paciência na obra. Isso é unção, ungido do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 a 16, que diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, aleluia, e bem sei quem é Paulo, aleluia, mas vós, quem sois? Disse o espírito, aleluia. E saltando neles, aleluia, aleluia, o homem que tinha o espírito maligno, aleluia, se assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos saíram daquela casa. Irmãos, um homem do meu físico, endemoniado, pode juntar 10 irmãos para querer segurar, hein? Na carne, sem obediência. Chama um irmão na presença do Senhor, não tenha vergonha não. Chama um irmão humilde, uma irmã na presença para repreender, porque eles têm força, irmãos. Eles têm força. Sabe por que eles não puderam? Eles tinham fé que em nome de Jesus podia ser repreendido o demônio, só que eles não criam na palavra. Eles não andavam segundo as Escrituras. Eles não se chegaram aos apóstolos para também se fazerem discípulos, se fazerem crentes, agregado à igreja de Atos dos Apóstolos. Eles queriam à parte fazer a obra. Eles queriam somente invocar o nome do Senhor, levando uma vida de qualquer maneira. Por isso que o demônio disse: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Olha o que o demônio disse: eu sei quem é Paulo, eu bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Em outra palavra, vocês são nada. O demônio entrou no meio dos 7 lá e pôs de marteiros. Saíram nu e ferido daquela casa. Aleluia, aleluia. Agora Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Creem em quem? Creem nele, que anda na sua presença, que anda no caminho do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas os cristãos, além de não ter poder de expulsar os demônios, estão aceitando os demônios como o Espírito Santo dentro das igrejas. Os demônios estão disfarçados do Espírito Santo, um espírito maligno, dizendo que é um Espírito Santo, rolando as pessoas no chão. O Espírito Santo nunca jogaria uma pessoa no chão. Uma pessoa rodar igual um peão. Pessoas pularam da igreja. O rapaz no Apolo, minha mãe disse essa semana, o rapaz pulou tanto que deu um problema no testículo. Rendeu, como diz aí, rendeu-se assim.
tanto pular na igreja. Isso é o Espírito Santo? Isso é demônio. O Espírito Santo não faz você ficar doente buscando a Deus. O Espírito Santo era uma pessoa fina. O Espírito Santo de Deus, ele vem para glorificar o nome do Senhor Jesus pela verdade. Ele te usa para profetizar, ele te usa para você curar, mas jogar você no chão, derrubar você como se fosse vento te derrubando e você como palmeira deitando no chão, isso nunca foi o Espírito Santo de Deus, mas é um espírito impostor. É um espírito impostor dentro das igrejas que fala língua estranha também. Mas o povo está cego da verdade, não tem comunhão com Deus e aceita homens famosos fazendo milagres e prodígios, que escrevem livros, e as pessoas estão atrás desses livros e atrás desses homens, achando que eles são grandes personagens, mas eles não são. Isso é uma alerta de Deus. Não caiam no engano dos demônios. Aleluia. Vocês nunca vão ver na Bíblia Jesus no meio de multidão rodando, pulando, saltando. Aleluia. Ele disse que quem cresce nele fariam sinais maior do que o dele. Vocês têm visto algum sinal maior do que o de Jesus ultimamente? Vocês têm visto nessas igrejas que roda, que rodopia, cai no chão, um cego vê de verdade, cego de verdade, um aleijado de verdade, mas de verdade, não é aquele falsificado que foi contratado, não. Como o Jim Jones fazia. Uma mulher declarou que ela saiu da cadeira, mas ela foi paga. Ela trabalhava no escritório lá. Ela foi paga para fingir sendo paralítica. Estava lá de cadeira de roda assistindo, toda torta de qualquer maneira. E de repente o homem começou a fazer uma encenação lá. Ela foi se direitando e pulou da cadeira e saiu. E o pessoal ficou num delírio terrível. Tem que fazer com pessoas conhecidas, que há muito tempo está doente, que há muito tempo é enfermo, que há muito tempo é cego, que há muito tempo realmente está coxo. Mas eles não fazem esses sinais. Só faz essa papagaiada para as pessoas ficarem iludidas. E os demônios estão felizes da vida, porque eles estão cooperando com o inferno e não com os céus. Igrejas que não ensinam as pessoas estão famintas. Há muitas pessoas que já estão até enfadadas dessas coisas, sentem vergonha dessas coisas. As pessoas querem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar numa igreja. A palavra de Deus é o sustento da igreja, é o sustento dos crentes. A palavra de Deus, ela nutre, ela fortalece, ela enche o interior de cada um, aleluia. Essas coisas mantêm as pessoas numa falsa alegria, numa falsa ilusão. Pessoas que saem correndo de dentro da igreja, vão para o meio da rua, e até com objetos na mão, e volta de novo, e correm. Quando a igreja é grande, eles correm lá dos quatro cantos do templo, e saem correndo, e dizem que é o Espírito Santo. Até no metrô do Rio que estão fazendo isso. Uma vergonha total, irmãos. Não se envolvam com isso. Nunca se envolvam com isso, para você não ser enganado. Eu entrei em igreja que depois de meia-noite é que os espíritos operavam. Pessoas batiam cabeça na parede, pessoas davam cabeçada em lampião, davam cabeçada na cadeira. O tal dirigente disse que um dia deu uma cabeçada na cadeira, que a cadeira vazou e ficou pendurada no seu pescoço. Ele disse que só foi ver depois que ele parou, que ele ficou, se acalmou. Isso nunca foi o Espírito Santo, irmãos. Nunca foi, meus irmãos. Aleluia. Nunca foi. Os homens de Deus, Pedro, Paulo, eram cheios do poder, e o demônio nunca derrubou eles no chão, aleluia. Satanás nunca fez eles rodopiarem. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe nunca, irmãos, esses espíritos enganadores enganar os irmãos. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Não deixe o teu coração vazio, irmãos. Outra coisa, tem um ditado do mundo que diz assim: mente vazia. Você sabe que é um provérbio verdadeiro? Porque se você não ocupa o teu interior com as coisas de Deus, Satanás, ele vai querer entrar. Eu vou ler uns textos para vocês. Eu escrevi umas coisinhas, depois eu vou ler os textos. Aleluia. Não deixe o teu coração vazio, ou seja, vazio das coisas de Deus. Não deixe. Colossenses 3 diz assim: buscai as coisas que são de cima. Na primeira diz: se já ressuscitaste com Cristo,
buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não deixe teu coração vazio, pois uma vez liberto pelo Senhor Jesus, seja o teu coração cheio do Espírito Santo, para Satanás não entrar novamente. Não te envolva com os demônios, lute contra eles. Cuidado com o trabalho de regressão dentro das igrejas. Isso é mais uma investida do inimigo. Cuidado com a meditação interior da yoga dentro das igrejas. E isto é uma preparação para os espíritos da antiga serpente entrar no corpo dos praticantes. Há igrejas que praticam regressão. Essa prática veio dos satanistas, dos feiticeiros embutidos e encobertos das igrejas. E os pastores, não tendo conhecimento, unção, revelação da palavra, procuram encher o espaço das suas igrejas com essas coisas, porque atrai gente. As pessoas estão sempre curiosas para ir numa macumba, ver lá o espírito, o demônio incorporado falar uma coisa. As pessoas estão sempre curiosas, querendo uma igreja onde tem revelação e profecia. Até as de fora estão mal acostumadas com isso. Certa vez eu estava num culto, entrou um bêbado. O culto era no lar, era no quintal. Entrou um bêbado dizendo se não tinha uma profecia para ele. Homem, pessoas que estavam acostumadas a ir à igreja atrás de profecia e de revelação, mas que não querem na palavra de Deus. É isso que os demônios fazem. Pessoas que só querem ouvir revelações, mas não querem aprender a palavra. Passam anos dentro da igreja e sabem só isso aqui, ó. Sabe nada, sabe só isso aqui dentro das igrejas. Passam anos. A irmã Fernanda, quantos anos você tem aqui, irmã Fernanda? 3 anos. 3 anos. Irmã Márcia, socorro, quantos anos está aqui, irmã Márcia? Vai fazer 4. Tem outros irmãos, irmão Edson, quantos anos, irmão Edson? 2 anos. Se os irmãos perguntarem o que o irmão Edson aprendeu com o Senhor Jesus por nosso intermédio, vocês vão ficar maravilhados. Como as irmãs aprenderam durante esse período, até chamaram a irmã Fernanda de missionária, porque pensavam que ela era uma missionária pelo nível do conhecimento que Deus deu aos irmãos aqui. Então, a igreja em que os pastores não estão estudando, não estão buscando a revelação, eles preenchem as igrejas com regressão, com exorcismo e invocar demônios. Olha, nunca deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Cuidado com isso. Não deixe qualquer crente, qualquer pastor, qualquer líder botar a mão na sua cabeça. Não deixe. A Bíblia diz: não impõe a tua mão precipitadamente. Não deixe. Mão que vai orar por você tem que ser mão santa. Mãos santas. Pessoas que andam na presença do Senhor, que andam na presença de Deus.